Fala galera, começando mais um Clubecast, que é o podcast oficial do Clube Empreendedorismo, né? Toda semana a gente faz um programa aqui especial, trazendo convidados especiais para levar conhecimento para vocês. Assim como no Clube Empreendedorismo a gente acredita muito que o conhecimento ele é fundamental para a gente poder empreender, para a gente poder aplicar e para a gente poder crescer. E hoje a gente está aqui com a Dulce Tigre, que aceitou o nosso convite para a gente falar hoje sobre planejando financeiramente seu 2024. Exatamente. Dulce, é um prazer imenso receber você aqui na nossa casa, nesse segundo episódio do Clubecast, né? A gente está começando agora e queria agradecer, né? A gente está mais uma vez também aqui com o Ailton, meu amigo, co-host aqui do Clubecast, que me ajuda sempre a gente fazer esse programa magnífico. Estamos aí juntos, mais um episódio aqui, e hoje o convite realmente é especial, né? A Dulce eu já conheço um tempinho, tenho certeza que vai ser um episódio sensacional. Show! E aí, Dulce, o que você tá achando aí do Clubecast? Você disse que acompanhou o primeiro episódio, né? Exatamente. Primeiramente, eu queria agradecer, Bruno, pelo convite, Ailton também, pelo convite. É muito bom falar sobre empreendedorismo, né? Quando eu fui chamada para cá, a primeira coisa que eu faço foi conhecer e assistir todo o primeiro episódio. Massa, com legal. o Yuri, né? Gostou? Então foi muito bacana, muitos insights. Foi muito bom mesmo. Peguei, anotei alguma coisa, eu tenho o hábito de ficar escutando na esteira, e aí paro, dou um pause, vou anotando, então meu bloco de notas tá cheio de insights que eu tirei do primeiro episódio. Legal. Vou dar aqui o meu melhor. Sempre muito bom, um papo flui para falar sobre finanças, né? Sobre principalmente finanças ligadas ao empreendedorismo. Gostei muito da proposta de vocês. Massa, sobre legal. esse grupo, essa comunidade de empreendedores. Já tem que fazer parte, já. Vamos É verdade. sim. Eu já gostei. Nos bastidores você foi falando, eu já gostei. Legal. E vamos ter mais uma membro lá dentro do clube, né? Para poder agregar e a gente poder crescer mais essa comunidade. Com certeza. E, pessoal, assim, o porquê desse tema, né? A gente está começando praticamente que ainda em janeiro, né? E, galera, esse tema, inclusive, foi até uma ideia aqui do Ailton, é um tema que eu gosto bastante, que é falar de finanças pessoais, né? Eu sempre estudei muito sobre isso, sobre investimento. Gosto muito de trazer também conteúdos relacionados a isso. Teve até uma época, eu até estava comentando com a Dulce nos bastidores, né? Que eu fiz um lançamento voltado para um produto digital, que era falando sobre questão de planejamento financeiro, investimento e tudo mais. Então é um assunto que eu gosto bastante, né, de levar esse conhecimento para o pessoal. Eu acredito muito que o Brasil necessita de assuntos relacionados a empreendedorismo e a educação financeira. Acho que a gente teria um Brasil melhor se isso já fosse ali na educação base, né, falando de empreendedorismo, educação financeira e principalmente desenvolvimento pessoal, né? Eu acho que ajudaria bastante a gente ali quando a gente está na base ali do ensino. Então esse tema, pessoal, é para ajudar vocês, porque tipo assim, antes de a gente pensar no CNPJ, existe um CPF, né? Então se a gente quer planejar melhor o nosso negócio, também nossas finanças pessoais tem que estar tudo ok, né? Então aqui com a Dulce a gente vai ter uma mentoria aqui da particular. Tô aqui com o meu bloco de anotações aqui para a gente poder bater um papo, aprender bastante e também levar esse conhecimento para vocês que acompanham a gente. E Bruno, é engraçado que quando a gente fala de finanças, né, a gente já pensa em investimento, a gente já pensa em ações, mas não entende que primeiro a gente tem que organizar a casa, né? Ao decorrer do podcast eu vou explicar para vocês por que esse mês eu não paguei minha fatura de cartão de crédito por conta da Dulce. Eita! Pois é, então eu já tenho... Dependendo da instituição, já está assistindo esse programa, vai cobrar aqui ao vivo, né? Mas eu vou explicar o porquê disso aí, mas vamos deixar rolar aí no episódio. É uma boa ideia. E antes de mais nada, galera, eu queria conhecer um pouquinho da história da Dulce Tigre, né? Quem é a Dulce, como é que começou a falar sobre a questão de finanças. Ela que tem uma promessa seguinte, galera, que eu fiquei impressionado, ó. 15 dias para organizar suas finanças, né? Organizar as finanças. Realmente é possível aí. Organizar em 15 dias as finanças para quem está com uma loucura ainda nas finanças. Se realmente é possível, queria conhecer mais sobre um pouco da tua história. Então vamos lá, Bruno. Dulce, cearense, da Gema, né? Sim. Então eu tenho orgulho de dizer que eu sou cearense, eu tenho muito orgulho do cearense, do perfil do cearense que é empreendedor. Venho de uma família de 5 homens, eu sou a caçula, então veio muito homem lá de casa. Eu tive, desde pequena, eu já tive esse hábito de guardar. Eu sempre gostei mais de guardar dinheiro do que de gastar. Então, quando eu recebi minhas mesadas, eu sempre guardei. Eu me lembro que lá em casa, o único quarto que era todo decorado, planejado com televisão, era o meu. Então, eu sempre gostei dessa parte de guardar para comprar coisas bem planejadas. Massa. Com 19 anos de idade, casei, fui morar em Salvador. Tenho 2 filhos, a Duda e o Bernardo. Passei 20 anos morando em Salvador. Passei 19 anos aqui e 20 anos em Salvador. Trabalhei durante 12 anos numa multinacional. Eu digo que foi minha grande escola.
Se eu for resumir minha vida, eu digo o seguinte, dos 20 aos 30, eu construí minha família, eu casei, tive meus 2 filhos. Dos 30 aos 40, eu trabalhei nessa multinacional, que é um exemplo de disciplina. Então, existe planejamento, existe rotina, existe foi lá onde eu aprendi vendas, eu sou apaixonada por vendas. Legal. Gosto de falar disso, eu digo que eu gosto dessa palavra, vendas, porque Sim. a gente se vende, né? Quando você O vai tempo casar, todo, você né? se vende, quando você vai entregar o seu currículo, você se vende. Você é um vendedor. O tempo inteiro. E aos meus 40 anos de idade, foi o momento que eu digo assim, uns 2 anos antes de eu completar meus 40 anos de idade, eu comecei a ter aqueles meus questionamentos internos. O que é que eu vim fazer aqui? O que é que eu estou fazendo nesse exato momento? Eu trabalhava nessa multinacional, mas meu relacionamento começou a ser conduzido por um caminho diferente. Desde então, eu fui muito boa, como eu falei, de guardar dinheiro, mas não de investir. Então, eu tive algumas inspirações dessa multinacional, onde eu tive essa virada de chave e conheci a diferença de guardar para investir. Legal. Né? Legal. Então, hoje retornei aqui, há 4 anos eu estou aqui em Fortaleza de novo, apaixonada por esse tema que é a educação financeira. Eu digo que é uma base da pirâmide onde muita gente precisa entender sobre isso. A gente vê muitas pessoas que tomam o rumo do investimento, que é o seu próximo tema do próximo episódio. Isso. Mas eu acho que é muito importante a gente falar sobre a organização. Claro. A má administração, a desorganização financeira, ela acaba casamento, ela acaba a saúde, ela acaba relacionamentos de família, de filho. Isso. Então, você estar muito alinhado nesse seu pilar financeiro te faz bem, te deixa saudável. Eu tiro por mim, porque, tipo assim, falando da minha vida mesmo, né? Lá na minha casa, assim, eu nunca fui de passar dificuldade. Mas eu lembro que meu pai, por más decisões financeiras, né, realmente sempre gerava um conflito ali com minha mãe, né? Porque ele não sabe administrar muito bem o dinheiro dele. Então, como você falou, realmente acaba impactando. E se a gente não tiver realmente um ensino voltado para isso, eu acho que é difícil você mudar a trajetória. Inclusive, eu queria até saber, tipo assim, para quem vem de uma cultura, né? Tipo, o meu pai lá que gastava bastante, né? Como é que ele consegue mudar essa mentalidade? Como é que eu consigo ter essa mentalidade? É realmente por educação? É uma coisa que tem que ser um impacto? O que teria que ser feito para poder ter essa mudança, Eu né? digo que o primeiro gatilho é ter vontade, né? Ele tem que ter vontade, porque tem gente que não tem. Tem gente que o ditado que a gente escuta hoje em dia é dizer, não sei nem se eu vou estar viva amanhã. Sim. Verdade. E o que eu mais vejo são pessoas falando que ganham muito bem. Eu tenho pessoas do meu ciclo de amizade que ganha 15 mil reais por mês Sim. e deve o cartão de crédito. Sim. Isso é normal. Sim. Eu tenho pessoas que não é do meu ciclo, mas eu conversando com minha investidora, ela disse, Dulce, eu tenho amigas que ganham 30 mil reais e são emboladas com cartão de crédito. Sim. Então, não é ganhar mais nem ganhar menos. Então, o primeiro gatilho que eu digo é querer. Vamos dar um exemplo do seu pai. Se ele nunca na vida quiser, ele nunca vai mudar, né? Então, tem que ter essa vontade de crescer, essa vontade de mudar, de se organizar. Eu me lembro que lá em casa, o tempo inteiro também meu pai dizia para minha mãe, nega, gaste menos, nega, gaste menos. E a mãe disse, eu só gasto básico, aqui são 6 filhos, meu filho, só de conta do supermercado, imagine 5 homens sentados, eram 30 pães daquele grande que antigamente tinha carioquinha, era 6 litros de leite só num lanche, Sim. imagine. Então, para você começar a se organizar, você tem que ter inspirações, você tem que saber o que é que eu vou fazer. Tem gente que já é organizado. Quantas pessoas hoje também que não tem nem educação, mas tem essa tendência de querer guardar. Então, essa linha de pensamento de você pensar no futuro, principalmente hoje, onde a gente vive um momento onde o fixo já não é mais fixo. Eu quero trabalhar numa coisa que seja segura, já não é mais segura. Sim, é verdade. Então, a gente tem que ter verdade. esse planejamento. Tá? Então, no caso do exemplo do seu pai, é muito bom eu digo nesse caso de casal, o casal conversar sobre isso, botar no jogo, botar na mesa o que é que tem, o que é que a gente ganha, até onde a gente pode ir, o que é que não pode ir. Que eu me lembro que no meu casamento, já contando para o meu lado pessoal, de raríssimas vezes eu me lembro de ter sentado com meu ex-marido para falar sobre isso, sobre construir, o que é que a gente vai fazer. Vamos Objetivo, economizar meta. aqui a gestão do dinheiro dentro de casa, Sim. né? Então, quando eu casei, que também existe muitas pessoas, onde o homem era o chefe. A mulher praticamente estava ali, né? Então, ele sempre foi o líder, mas eu tinha essa tendência de querer também cuidar das minhas coisas e de querer construir, porque eu sempre tive essa veia empreendedora. Claro.
Mas eu só me lembro as únicas coisas que eu me lembro de falando com meu ex-marido é sobre dificuldades financeiras. Cartão de crédito alto, corta isso e corta aquilo. E parece que a Mas cena nunca vai você se tava para repetindo. planejar Nada. direitinho a Não meta me e tal. lembro. Mas só fazendo puxando, aproveitando esse gancho da Dulce, realmente a gente tem que querer. Eu lembro que em 2018 para 2019, quando foi que eu comecei realmente a fazer o meu dinheiro, né, assim, a ter clientes, e eu sentia essa necessidade de me organizar financeiramente. Então, em 2020, é, eu acabei comprando o curso do Gustavo Cerbasi, né, Ah, sigo que demais. é Há um dos muito caras tempo que é também, referência sigo. em educação financeira. Foi ele que trouxe o conceito de liberdade financeira aqui para o Brasil. Então, eu sou IF9, né, como eles chamam lá. E assim, foi realmente um divisor de águas quando eu fui atrás de realmente começar a me organizar financeiramente. Então, foi aí que eu aprendi, né, como montar minha planilha de orçamento doméstico, como separar o que era finanças da empresa e o pessoal, começar a pensar em investir, porque realmente depois que a gente se organiza, né, que tá com a casa organizada, que é a base, que é o que a Dulce ensina, realmente você consegue se preparar para poder começar a pensar, vou investir em uma ação, vou olhar o que o mercado ali tá oferecendo. Então eu vejo assim que as pessoas elas começam a assistir esses players, né, tipo o Thiago Nigro, o Bruno Perini, o tio Uli, enfim, que falam de finanças, mas são finanças muito voltadas para investimento. E aí a gente já quer pular para esse passo aí, sendo que a gente não se organizou a base, né? Não tem a base organizada para poder começar a investir de verdade e manter a constância, né? Que é uma das coisas que a Dulce sempre me fala. Legal. E Dulce, se a gente fosse, né, até pegando o caso do meu pai, agora ele quer, né? Vamos desenhar aqui o cenário. O outro passo para poder se organizar, para quem está, inclusive, escutando a gente, qual seria? É a construção da planilha, sentar, ver o que é receita, o que é despesa, como é que seria Eu digo que o essa primeiro passo base? de todos é. Inclusive, como é que eu consigo 15 dias, como é que é essa metodologia para poder Depois conseguir explica pra gente como é que surgiu a ideia do desafio, né? De 15 organização em dias. 15 dias. Gostei da ideia. Então vamos lá. O desafio 15 dias ele surgiu porque eu trabalhava numa empresa, nessa multinacional, e lá eu tinha alguns desafios de perca de peso. Sim. E aí que é muito famoso. E quando eu disse assim, não, eu posso sim, transformar. legal, de trabalho, né? Que faz, E eu tinha todo um esquema de processo, de texto, de tudo isso. E eu gostava disso. Eu sentia necessidade. Lá na empresa, eu dava treinamento para mais de 2.000 pessoas. Então, eu fazia as grades de aula, e quando era. Qual é a tua função lá? Eu era diretora executiva dessa empresa. Legal. Milionaire é um cargo, né, da empresa. Sim. Então, eu tinha um grupo que era abaixo de mim. Certo. Meu papel era vender e recrutar. E liderar essas pessoas. Perfeito. Porque eu pegava pessoas entravam sem o perfil empreendedor, não sabia de vendas, não sabia de organização, não tinha rotina de venda. E aí eu dava treinamento. E quando caía na aula sobre educação financeira, sobre finanças, era a sala mais lotada. E aí, isso ao longo dos 12 anos, né? E eu disse assim, rapaz, eu tenho um cheio de treinamento aqui de educação financeira, eu vou transformar esse desafio de 15 dias para um desafio de 15 dias. Eu fui vendo quais eram os pilares mais importantes na construção disso. O desafio 15 dias, ele é todo conjugado. Ele não pode fazer o primeiro, o último, não, porque a gente vai sequenciando, destravando a mente da pessoa. Etapas. Exatamente. Na verdade, são 15 desafios, são 15 dias, 15 desafios, 30 minutos por dia, a gente consegue destravar, colocar a pessoa em ação e ela já ter resultado. Eu tenho alguns casos no nosso desafio que em 10 dias, porque o desafio quarto ou quinto já é começar a guardar o seu pote de liberdade financeira. A pessoa conseguiu juntar R$ 1.700. Então, coisa que nunca tinha juntado em nenhum mês, em 10 dias. Uma coisa que a gente até falou no podcast, né? A questão do destravar, né? Fazer sim, o destravamento. sim. Legal. São gatilhos. Sim. A mente da gente é feita de gatilhos. Quando a gente tira, eu digo assim, quando a gente consegue virar o gatilho da pessoa, ela não repete mais aquele erro, entendeu? Legal. Nem sempre é tão fácil, porque ela tem que, mais uma vez, ela tem que querer. Sim. Muitas vezes a gente quer, mas não quer
fazer acontecer, não Sim. quer tirar a bunda da cadeira e fazer acontecer, fica numa zona de conforto. Não é só querer, é se comprometer, né? É se comprometer e agir. Agir, claro. Agir. Não adianta também a gente ler um monte de livro e não entrar em ação, fazer um monte de treinamento. Eu tinha um treinamento, eu sempre falava de que se você for para um grande curso, se encontrar com uma grande pessoa, fizer um grande treinamento e tudo que você anotou, você não colocar em prática em 48 horas, Sim. você perde aquilo ali. Massa. Sua mente já encheu, você já não deletou, não. Você vai deixando para Aí, trás galera, bom e vai insight, entrando viu? na esteira, Vocês que né? estão acompanhando aqui o Clubecast, se for participar de um treinamento, se você estiver escutando esse Clubecast agora, você tem só 48 horas para aplicar tudo O que a gente você vai aprender aqui. tudo que a gente está colocando aqui de insight. Beleza? Essa dica é legal. Eu acho que Outra isso aí faz dica- a gente já começar a agir. Tipo, se eu comecei... Outra dica fazer que eu isso, digo né? quando eu vou para treinamento, várias vezes, no minha última folha do caderninho, eu coloco providências. Alguns insights durante o Tem que treinamento fazer, né? eu já vou colocando, e que aquilo ali eu tenho que entrar, as 48 horas que a gente tem que entrar em ação, são essa minha última página, providências. Sim, bacana. Ações. Legal. Então tem esse lance da metodologia, ele é Isso. diário, tem um destravamento. Tu tem um destravamento aí pra gente colocar pra audiência aqui? Destravamento de pessoas? Não, dos da etapa. desafios. Vamos supor, eu comecei hoje. Hoje é meu primeiro dia. O que é que eu faço hoje? Hoje, o primeiro desafio é você trabalhar a mentalidade. A gente tem que ver que Show. estágio a mentalidade da pessoa tá. Porque é muito bom a gente dizer que a gente quer ganhar dinheiro, que a gente quer ser bem-sucedido e a gente não admirar pessoas. Eu tenho um livro que eu li que disse que a história era mais ou menos assim. Um cara tinha nascido daquele bairro e aí ele chegou lá com um carro conversível e ele chegou lá e quando ele chegou tinham muitas pessoas jogando coisas dentro do carro para acertar. Então, você não admirar pessoas, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Porque você pode até dizer que o dinheiro é bom, mas você não fala bem das pessoas que ganham muito dinheiro. Você diz que as pessoas, quase todo mundo que ganha dinheiro é porque rouba. Você diz que não quer muito dinheiro porque dinheiro deixa as pessoas ruins. Então, tem muitas pessoas que quer, mas a mente está completamente travada para conseguir aquilo ali, entendeu? Legal. São duas coisas, não combina o cara crachar. Então, o primeiro desafio é a gente trabalhar a mente. Então, a gente tem um diagnóstico que a gente trata de ver o tão quanto a pessoa é travada ou destravada com a mentalidade dela. Se ela for muito travada, a gente vai tomando um direcionamento para a pessoa. Se ela for menos destravada, a gente vai tomando outro. Depois a gente faz um mapeamento. Que é o mapeamento para ver como é que está a vida financeira. Se eu não souber onde você está, você não sabe para onde vai. Massa. Então, você tem que saber. É mais uma história que eu digo. Que diz: Alice chegou e disse assim para o gato, olhou para o gato e disse assim: ela disse assim, chegou para o gato e disse assim: qual é o caminho que eu devo seguir? Aí o gato olhou para ela: para onde é que você quer ir? Ela disse: tanto faz. Aí eu digo: então você pode ir para qualquer lugar, porque qualquer caminho que você certo. tomar, vai. Quando você não sabe pra onde quer ir, Pra qualquer onde quer caminho ir. serve. Qualquer Né? caminho serve. Sim. Então a gente precisa saber como é que está a vida da pessoa. Isso até quando a gente trata de negócio mesmo, quando a gente faz tipo, um planejamento estratégico, né? Planejamento Da empresa, praticamente é isso, né? Você saber seu estado atual, tipo, às vezes quando eu atendi muitos clientes, falam assim, deixa eu ver como é que tá teu estado atual, né? E o cliente, como é que tá? Então, tua DRE tá dessa forma, minhas vendas é assim e tal, então, tipo, fazer todo um mapeamento. Então, beleza, aqui é o estado atual. Aí vamos pro estado desejado. Né? Então, a gente tem que ter realmente uma visão de onde a gente quer chegar, porque senão, tipo, como é que a gente vai chegar no direcionamento? É por isso que eu falo que quando eu atendi muitas empresas que não tinham controle financeiro, né? Que, tipo assim, sem controle não tem gestão. Porque como é que eu vou dar o meu próximo passo se eu não sei qual é o passo que eu tô atualmente? Então é por isso que, inclusive, quando a gente fala de até finanças pessoais, para até começar realmente a investir, seria interessante realmente organizar realmente a base, né? Fazer todo o planejamento para dar o próximo passo, que aí eu dou um passo mais direcionado. Um parêntese referente ao investimento é se você pular esse passo, você pode até começar a investir. Mas de uma hora para outra, sua conta vai zerar de novo, porque ele volta para ele vai precisar eu tinha isso, eu invisto há bastante tempo, mas um dos meus problemas era justamente esse. Era tipo assim, eu investia, aí precisava, tirava, tipo assim, às vezes não tinha muita noção, porque a gente vai daqui a pouco com certeza falar de reserva de emergência e tudo mais. Mas então sempre era uma emergência. E aí sempre tirava, então realmente tinha esse desfalque, né? E também, no início também, você não tem muito conhecimento. Então, quando eu comecei a investir, eu admirava muito o Ike Batista, né? E não deixo de admirar. Ainda admiro bastante, apesar de todo o ocorrido, né? Tipo, eu admiro demais. Inclusive, acompanho. Ele fez umas lives não. Fez tipo um documentário atualmente. Eu acho muito massa a história dele, porque ele vendeu toda a ideia num PowerPoint, construiu coisas grandes, né? Tem todo aquele amor pelo Brasil, enfim.
E, tipo, naquela época eu já acompanhava, eu já tinha lido o livro do o X da Questão, né, e tal. Eu disse, pô, eu vou investir na empresa desse cara, investir na VX. Na época que tipo, deu o rombo e começou a cair, né? Consegui sair antes, mas, tipo, ainda saí no prejuízo. Então, eu acho muito legal essa parte de realmente a gente admirar aquelas pessoas, porque eu acho que nossa mente, ela tem aquele bloqueio, tipo assim, eu não vou, tipo, fazer aquilo que eu não gosto. Então, tipo assim, se eu acho que o dinheiro ele é ruim, tipo, ele vai afastar de mim. Exato. Né? E também eu não posso ter aquele amor pelo dinheiro, né? Porque, tipo, amar é outra coisa. Mas, tipo assim, eu não posso ter essa mentalidade de dizer que eu não gosto, que traz coisa ruim, porque realmente não vai chegar. Mas, no final das contas, uma pergunta que é polêmica, que eu queria fazer para ti, que a gente debate muito, é saber se, enfim, o dinheiro ele realmente traz felicidade. O dinheiro ele não traz felicidade. Eu digo que o dinheiro ele não traz felicidade, mas ele arrasta. Sim. Porque você não ter dinheiro é muito ruim, né? Sim. Eu digo que o dinheiro ele potencializa aquilo que você realmente é. Se você for uma pessoa boa, não tenha medo de ganhar dinheiro, não, porque você só vai potencializar aquele seu lado bom. Sim. Se você gostar de doar, você vai doar mais. Se você gostar de ajudar a família, você vai ajudar mais. Se você gostar de receber a família, você com mais dinheiro, você vai receber mais. Então, ele potencializa. Agora, ao contrário, também funciona. Se você já é uma pessoa arrogante, você com mais dinheiro, ele vai te deixar mais arrogante. Se você for uma pessoa, e aí vai, né? Sim. Eu gosto sempre de falar, você vai ver, Bruno, que eu gosto sempre de falar do lado bom das coisas e nunca do lado ruim. Mas então o dinheiro, para mim, ele traz felicidade, porque, na verdade, eu vou até consertar isso. Não é o dinheiro que traz felicidade, ou você não é. Ele é independente disso. Sim. Tem pessoas que não têm dinheiro que são super felizes. Então eu vou até consertar isso. Ele não traz felicidade. Você é feliz. E com você com mais dinheiro, você vai ser a mesma pessoa. Eu acredito que eu com 1 milhão, eu com 10 milhões, eu com 100 milhões, eu vou ser essa pessoa aqui. Sim. Eu não sei porque eu tenho que chegar aos 100 milhões para você ver, mas eu acredito que sim. Porque você tem aquela essência, né? Mas também a gente tem que parar desse lado meio chato do brasileiro, que tipo assim, quando a gente fala de sucesso, parece ser como se fosse coisa ruim, né? Uma coisa arrogante, né? Quando a gente fala de dinheiro, também parece uma coisa arrogante, como se fosse... Mas aí o pessoal usa como desculpa assim, não faço isso porque tipo assim, o dinheiro não traz felicidade, né? Então, tipo assim, a gente tem que parar muito dessa mentalidade, porque você já até comentou que eu anotei sobre mentalidade, pessoal, a gente tem que ter realmente uma mentalidade próspera. Eu acho, tipo assim, a minha vida é cristã, né? E Deus deu aquela mensagem que, tipo assim, tenham vida e vida é abundância. Então, acho que a gente tem que ter muito, a gente tem que prosperar, tem que crescer, tem que procurar melhorias, tem que evoluir. Eu me comprometo a ser rico, né? Nem eu quero, né? Eu me comprometo. Então, acho que a gente tem que ter essa visão e tem que levar essa mensagem e que não seja algo ruim, né? Porque dá a impressão, tipo, você fala que, eu quero ser rico, dá a impressão que é algo, vai mudar, né? Tipo assim, vai ser arrogante, vai ser isso aqui. Isso é muito chato. Eu acho que a gente tá mudando um pouco mais essa visão, né? Mas assim, eu concordo com o que o Gados falou em relação a... Se você é feliz, independente se você tem 1.000, 10 mil, 1 milhão... Um bilionário, né? É porque a felicidade é muito relativa. Sim. Quantas vezes a gente vai... Ontem mesmo eu fui sair, aí cheguei numa vilinha super humilde, a pessoa ali com 4 cadeiras do lado de fora, ele mais 3 amigos assando uma carne, um churrasco, cerveja, som, super feliz, não sei o quê... E outra pessoa lá, independente, existem pessoas sem dinheiro felizes com dinheiro feliz. Existem pessoas com dinheiro feliz. Então, o dinheiro ele não é medidor de felicidade. Sim. Então, é muito bom ter dinheiro. Eu jamais vou ser hipócrita, mas ele não é medidor de felicidade. Sim. Eu gosto muito de comparar. Uma vez, estava dizendo, você prefere ter saúde ou ter dinheiro? Eu digo, eu prefiro os dois. É a mesma coisa. Aí, para fazer entender, né? Para fazer entender, eu digo assim: você prefere ter que eu corte suas mãos ou seus braços? Ou você prefere ter suas mãos ou seus braços? Você prefere ter os dois. Então, para de comparar, de querer um ou outro. Mas é cultural, né? Mas é cultural, exatamente. Por sinal, quem falou isso foi o irmão meu. Então, é aquela cultura de dentro de casa que a gente tem que sair um pouquinho e pensar um pouco fora da caixa. Você é rico, quer ser... eu quero ser rico, mas de saúde. Tipo, né? E de dinheiro também. Exatamente. É como se fosse um bloco, tipo assim, eu não posso dar um braço a torcer, né? Mas assim, fazendo mais um gancho aí, né? Eu também sou aluno do desafio da Dulce. Legal. Quando ela abriu, eu quis participar, apesar de já ter esse curso, como eu falei, do Serbase. E aí... não consegui concluir por conta da rotina. Esse ano tá a meta de começar novamente. A mentalidade aqui. Mas tem que se comprometer. Mas assim, só pra falar pra vocês. Eu fiz acho que 7 dias. Esses 7 dias que eu fiz, e também convivendo, né, assim, trocando mensagem com a Dulce e na nossa rotina, eu consegui ajustar a minha mentalidade
para você ver, apesar de já investir, já ter, né, ter essa base de educação financeira, já ter lido livros, mas se a gente não tiver constantemente vendo aquilo ali, com pessoas que falam sobre dinheiro, com pessoas que estão buscando crescer financeiramente, a gente acaba se enrolando e chega um ponto que não dá mais para avançar, que era o ponto assim que eu tava me encontrando no ano passado. Né, assim, tava indo tudo bem, tava ganhando, fazendo meu dinheiro, né? Mas à medida que eu ganhava mais, eu gastava mais. À medida que eu começava a querer comprar alguma coisa, eu tinha que me endividar, né? Porque eu tinha que parcelar no cartão de crédito. Então, isso vai virando uma bola de neve, como a Dulce falou. E aí, por que eu falei que esse ano eu comecei esse mês de janeiro sem pagar a minha fatura de cartão de crédito? Porque uma das coisas que a Dulce me falou no ano passado e que ela repete constantemente é: se você não pode comprar à vista, aquilo não te pertence. Legal, boa dica. Não, e aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E eu botei a minha meta. Esse ano eu vou me organizar melhor financeiramente. Então, desde o começo do ano eu venho fazendo isso, né? Então, né, pagando nada parcelado, paguei tudo à vista. Não fiz as compras que eu gostaria de fazer, porque ela, como ela falou, se eu não posso comprar à vista, não me pertence. Então, esse primeiro mês do ano eu tô fechando ele sem pagar a fatura de cartão de crédito, porque ela não existe. Ah, entendi. Entende? Então, Legal. Sabe que daqui a pouco. Mas é isso. E isso foi graças a esse desafio que, assim, realmente é possível mudar a vida financeira em 15 dias. Lógico que eu acredito que não é nem a proposta da Dulce de dizer assim, você vai ficar milionário ou alcançar sua liberdade financeira em 15 dias. Mas em 15 dias, eu acredito sim que dá para se organizar. E falando nisso, eu quero até puxar para a Dulce, por que 15 dias, Dulce? Assim, você criou essa metodologia, você viu que em 15 dias você vai para mudar ou foi um número aleatório que você escolheu? Boa pergunta. Vamos pensar agora. Não, eu acho que eu copiei os 15, porque na verdade, no meu primeiro lançamento que eu fiz, a ideia era, foi o meu MVP também, então Sim. eu criei um grupo, eu soltei no meu, eu já tinha tudo organizado, os 15, né, porque eu vim eu criei isso, porque a minha empresa lá tinha uns desafios de perca de peso. E o que dava mais certo era o de 15 dias, onde eu via mais resultado. Daí eu copiava os 15 dias. Porque normalmente quando a gente fala de hábito é tipo 21, né? Exatamente. Pergunta. Mas aí foi exatamente por quê? Porque a minha ideia era para fazer o grupo e eu era coach, eu fazia 1 a 1 no grupo de WhatsApp. Show. E eu teria 15 dias para promover o próximo, me preparar e botar mais 15. Então eu teria uma turma por mês. Essa era a minha ideia. E depois daquilo ali eu tinha até mais desafios para colocar, porque existem mais insights, mas eu consegui colocar dentro desses 15, a gente colocar mais esses outros desafios que eu vou vendo. Sim. Tá? Mas só para dar um gatilho também, que eu acho que é uma dica muito boa para quem está escutando aqui com a gente. Sim. Para você ver, aqui. virada de chave. Você me disse, Dulce, qual é a virada de chave? Essa do parcelar, para mim, é fantástica. Eu não divido nem carro. Eu planejo meu carro para comprar o carro à vista, porque eu tenho um poder de barganha e consigo barganhar muito mais. E meu último carro que eu comprei agora, eu tirei, se eu não me engano, foi R$8.000 de desconto, só porque eu paguei à vista. Sim. Tá? Então, olha a virada de chave, Bruno. Se eu tenho dinheiro para pagar parcelado, eu tenho aquele dinheiro das parcelas para guardar. Certo. Se eu guardar, eu for guardando aquilo ali, eu ganho juros, eu não pago juros. Certo. Então, eu vou guardando. Então, eu quero comprar um iPhone que custa R$8.000. Eu não vou comprar hoje, porque eu vou dividir, eu vou ter que pagar uma parcela de... Vamos botar de 8 vezes? Tá. R$1.000. Eu vou pegar esses R$1.000, daqui a 8 meses eu vou comprar, e eu vou deixar e eu vou render juros. Ele rende mais ou menos 1% ao mês. Ao longo de 8 meses, eu vou ter os R$8.000, ou então em menos de 8 meses eu consigo comprar, ainda vou na loja, ainda digo assim, eu quero ele à vista. Ainda ganho mais 5% ou 10% de desconto. Entendi. Então, na minha cabeça, isso completamente faz sentido. Claro. Se uma pessoa consegue pagar parcelas, por que ela não consegue investir? Quando eu comecei a falar de educação financeira, um dos pontos que eu vi que era fundamental e importante era tipo assim, às vezes quando o brasileiro ele ganha mais, você tá até comentando, você tende tipo aumentar o seu padrão. Então tipo assim, você nunca consegue guardar porque também você tá sempre gastando mais, né? Então tipo assim, eu acredito que o primeiro passo para quem tá inclusive iniciando, querendo investir, querendo realmente poupar, é você primeiro se pagar, né? Tipo definir um percentual, eu quero separar 10% de tudo que eu ganho
e já guardar. E o resto eu gastar. Porque se a gente for primeiro gastar para depois investir, mesmo a gente nunca guarda. Perfeito, eu falo isso direto. Pois é, então acho que vai muito desse ponto, né? A aula de terça-feira passada, que toda terça-feira a gente se reúne, todos os alunos, que também é uma comunidade que a gente fala sobre. Legal. E ali a gente eu vai atrás da falando... comunidade para falar de finanças, porque empreendedorismo já tem. Agora, E lá a gente fala e foi justamente sobre isso, sobre cria o hábito. A pessoa tem medo. Sim. Quando eu falo lá no desafio, que uma das aulas é se pague primeiro, exatamente isso repetindo. Vamos supor que você ganhe 10 mil reais e você vai tirar R$ 1.000 ou R$ 2.000 e esse aqui é o meu pagamento. Porque Sim. eu pago todos os meus fornecedores e não me pagam. Então, esse é o meu pagamento. Aí você, mas Dulce, eu não consigo. Gente, não abre o olho desse jeito, não. Sabe por quê? Porque esse dinheiro é seu. Sim. Se no fundo, lá no final você precisar, você pode tirar. Sim. Mas tenta esquecer. E vai olhar na sua conta bancária, que você só vai... Eu estou falando só de uma conta, tá? Eu não estou falando de todos os potes da Sim. liberdade, não. Mas estou falando só esse exemplo. Começa assim. Então, na sua cabeça, você tem que dizer para você mesmo que eu ganho R$ 8.000. Eu Sim. só ganho 8. Claro. Os 2 está lá. Inclusive, porque se você passar por uma dificuldade, você consegue viver com um pouco menos, você paga um Exato. jeito, É verdade. E com um padrão a menos. a menos, né, corta menos. e tal. Esse negócio que você está falando também, que o padrão de vida vai aumentar, eu me lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei aqui em Fortaleza, eu fui comprar meu carro à vista. Eu tinha uma opção de comprar um carro de mais caro Sim. lá e parcelar, ou até pegar mais do investimento, que já que eu não ia parcelar, porque eu já não tenho hábito, mas eu pegar mais dos meus investimentos e andar, ou comprar um carro com o dinheiro que eu tinha ali na mão. Sim. Eu não tenho esse luxo, essa vaidade de andar com um carro maior, andar com isso, com aquilo. Por quê? Porque eu tenho uma vaidade de olhar minhas contas de investimento e ver a bichinha crescer ali. Show. Eu adoro. Eu tenho um PowerPoint que eu vou anotando uma vez por mês. Sim. Eu vou anotando ali e vendo quanto que eu ganhei. Sim. Então, e todo final de ano eu digo, esse ano eu guardei tantos R$ 1.000. Olha que bacana. E Sim. isso aí dá uma overdose de adrenalina positiva na gente que você não tem noção. Sim. Então é muito bacana. Isso aí são as pequenas viradas de Inclusive, o chave. pessoal, tipo assim, tem a cultura também de praticamente diferenciar as coisas. Tipo assim, ativo e passivo. O pessoal bota o carro como se fosse um ativo, né? Mas não necessariamente só se você for um Uber. Ele praticamente é uma coisa, porque a partir do momento que tu compra, já perde o valor. Aí tem manutenção, tem gasolina, tem seguro, tem um monte de coisa. Então a gente realmente, e até na época que eu fazia as lives, eu passei por uma série de críticas, porque também assim, quando a gente fala de mentalidade, a gente fala de crescimento. Então o pessoal comentava assim, Bruno, tu tá falando de que a gente tem que subir o padrão, então quer dizer que se eu ganhar mais, eu não posso, tipo, comprar as coisas boas. E não é isso. Tipo assim, a gente não tá falando, a gente tá falando que tem que ter cautela e planejamento para você realmente conseguir. Realmente, porque, tipo assim, o pessoal tem a intenção, achar que, assim, que ser rico é muito visual, né? Tipo assim, eu tenho que mostrar que eu sou. E às vezes, tipo, a tua conta tá lá em cima, mas você não tá mostrando. Mas isso é do brasileiro, né? A gente vê lá fora que não tem essa vaidade de estar investindo em roupa de marca, em carro, né, do ano. A gente aqui não, a gente já consegue diferenciar tranquilamente alguém que, né, tem uma posição social melhor por conta, né, do padrão dos restaurantes que vai, do carro que tem. Mas muitas vezes, como a Dulce falou, tá ganhando aí seus 30, 50 mil, mas não tá com uma conta de investimento boa, não tá planejando pro futuro, não tem uma aposentadoria. Então acho que é muito isso ainda. Mas falando até do cartão, a gente é muito consumista, né? Também. Tipo, esse lance de passar lá em 12, se eu não me engano, parece que os Estados Unidos nem não pode, tem isso, Não né? existe, não existe. Só o único país que existe parcelamento é no Brasil. É no Brasil, pois é. Mas até uma dúvida falando do cartão aqui, Ailton. Se eu vou numa loja e eu vou comprar um produto e eu não tenho um desconto lá para eu comprar ali à vista, né? E o meu cartão ele dá a questão das milhas. Qual a melhor decisão para eu tomar? Pagar no cartão à vista. Pagar no cartão à Porque vista. você ganha milha do mesmo jeito e você não entra. Porque se você for muito bem organizado, Bruno, das parcelas, que é a coisa mais difícil do mundo, e você gasta energia calculando isso, é muito chato. Sim. Então você vai pagar no cartão, porque de forma inteligente você ganha milhas, né? Sim. Mas à vista. Por quê? Porque você começa um mês e zera o mês. É muito gratificante quando você consegue virar essa chave na sua vida, sabe? Boa, sim. Então, para mim, essa pergunta é super... Aí fica aquela, mas se ele não pagar, se ele não dividir, eu parcelo. Você que vai se liar. Como se eu estivesse perdendo, né? Exatamente. Se não tem desconto, eu vou parcelar. Só de mal não vou pagar nem a pau. Exatamente. Disso, então, a gente trabalha muito isso. Eu digo o seguinte...
Nos Não, meus Maria, treinamentos. eu tenho uma saiteria lá, tipo, a minha maquininha, ela te dá a opção de pagar em 24 vezes. Caramba. Na verdade. Imagina a quantidade de juros isso aí. Eu tenho um tio meu que diz assim, divide no máximo possível que um dia eu vou morrer e não vou precisar pagar. Cara, Ele fala isso. Mas eu sempre digo... O Gustavo Lima que tem uma frase dessa que virou até meme, né? Não importa quanto custa, eu quero saber quanto eu posso parcelar, né? Isso acabou com o brasileiro. Eu tenho uma passagem que diz assim, eu falo muito isso para meus filhos. E vou fazendo um cálculozinho bem básico para as pessoas entenderem aqui. sim. João ganha 5 mil reais e Pedro ganha 10 mil reais. Quem Certo. tem mais dinheiro? João ganha 5. João ganha 5, Pedro ganha 10. Quem tem mais dinheiro? Ah, eu ia falar depende, mas pra mim o Pedro, né? Depende, exatamente, Ah. depende. Porque o João gasta 4 e guarda todos os meses 1.000. E o Sim. Pedro ganha 10, mas E gasta 11 todos os meses. Sim. Está no negativo R$ 1.000 todos os meses. Sim. Então não é quem ganha mais, é quem guarda, quem se organiza financeiramente. Sim. Então, quando a gente, voltando ao que a gente estava falando, quanto mais você ganha, tenta manter um padrão de vida menor. E eu tenho uma aluna que está no curso no desafio, que ela disse, ela assim que ela começou o desafio, ela disse, eu não tenho dinheiro, eu trabalho demais, ela trabalha com vendas, eu não sei qual é o dia que é isso, que a gente foi fazer o mapeamento financeiro dela, que é o desafio número 2. Certo. No mapeamento financeiro dela, ela me ligou com os olhos desse tamanho. E eu disse, o que foi? Eu disse, Dulce, eu ganho bem. Eu não tinha noção do quanto eu ganhava bem. Eu disse, o que é que está acontecendo? Eu estou enrolada financeiramente. Achando muito. Então, esse mapeamento, quando você para e você vê, olha, tá aqui, minha realidade é essa aqui, sensacional. E a gente vai para o terceiro desafio. Que o terceiro desafio, a gente trabalha em cima do que é que a gente pode, o que é muito importante, o que é que tem que ficar, o que é mais ou menos e o que é que a gente pode tirar. Porque tem muitas pessoas que estão, principalmente a gente com esse aplicativo, que a gente dá 2 cliquezinhos aqui e começa a pagar um monte de coisa, Sim. não sabe nem o que está pagando, que são parcelas mensais de R$40, R$30, Na 10, Amazon, um clique, né? Você já. Aí tem, Eu só apertei sem querer, É. já tá chegando já. que é um clique, né? É um clique só. E aí tem 4 ou 5 canais de filme que aí não assiste nenhum. Sim. Então a gente começa a analisar assim, e diz assim, ó, então vamos tirar. E a gente começa a tirar. E eu tenho alunos meus que que conseguiu tirar em uma sentada R$1.000 de despesa. Olha, Sim. R$1.000 você já gastava. Vamos começar a guardar? Sim. Tá? Eu não falo nem aplicar, porque tem muita gente que tem, mas vamos começar a guardar, porque começa a guardar e depois vai começar a aplicar, investir. Tá? Legal. E aí a gente passa para o próximo, que é o detetive financeiro. O detetive financeiro, a gente começa a ter o controle dos nossos gastos diários, que é o quê? Muitas vezes, disse, meu Deus, eu botei um dinheiro aqui, meu dinheiro sumiu, acabou o dinheiro. E principalmente quando a gente tratava de dinheiro. É 5, 10, 1, vira 20, vira R$200. Eu nunca vi. De pouquinho em pouquinho eu fui fazer supermercado agora, eu botei só coisinha pequena, quando eu vi, deu R$500 no supermercado rapidinho. Sim. Então, a gente tem um detetive financeiro, que é um aplicativo que a pessoa baixa, e tudo automaticamente, em 1 ou 2 cliques, ela marcou e ele vai te dando um gráfico de tudo. O que é que você está gastando? Isso é um app? É um app. Detetive financeiro. Não, o detetive financeiro é o nome do desafio. Ah, e lá a gente, desafio, sim. a gente faz a sugestão sim, do app, né? do app. Ah, sim. E aí a gente vai. E aí o primeiro a gente vai vendo o que é que tem de receita e ele Sim. começa a desenhar aquilo ali, o que é que ele, para onde é que ele está gastando. O mapeamento. E ele faz um sim, isso é mapeamento legal. diário. Mas, Depois a gente tem outras partes do desafio que a gente vai para começar a guardar o seu primeiro pote, que é o das necessidades, né? Sim. Caso aconteça alguma coisa. E aí eu ensino a ele, primeiro, que é tudo na vida, eu falo muito sobre isso. É você criar disciplina. Disciplina de academia. Eu não tenho, eu não tenho disciplina de ir para academia. Vai, passa 20 minutos e sai. o pessoal me critica que eu vou todo dia. Galera, eu vou todo dia. Segunda, também. não tem nenhum, pra mim não tem um dia... Que é muito bacana. Isso não aí tem é uma nenhum disciplina. dia, tipo assim, pra mim é todo dia, não te folga não. Não tem dia ruim, não. Né? Pois é, você já Se eu encaixa. viajar, inclusive, tipo, eu sempre procuro, assim, eu vou viajar, aí no meu planejamento aqui do trajeto, já fazendo, deixa eu ver onde é que tem uma próxima aqui, uma academia próxima, Sim, pra não legal. poder Faço faltar, Isso é sensacional. E aí vai também para a parte de disciplina financeira.
Os próximos dias, durante até o final do desafio, eu faço com que ela, todos os dias, ela faça um depósito do valor que ela quiser, não importa se é R$ 5, se é 10, se é 20, não importa. Então ele vai começando a economizar para ele ver. Certo. E aí como é para o quê? Para Ele começar a criar um hábito. ele separa um valor para Diário. ele separa um valor para poupar. Exatamente. Ele separa um valor que ele acha para quê? Para ele lembrar, botar gatilhos ao longo do dia dele, porque às vezes você acorda e o que é que acontece muito? Você eu tô fazendo isso atualmente, eu tô fazendo o seguinte, todo dia, tipo assim, investir todo dia, que é a mesma coisa de treinar. Tipo, aí todo dia eu separo, sei lá, 10, 20 para eu poder, tipo assim, eu não gasto todo dia R$ 20, não posso guardar todo dia R$ 10. Exatamente. Como é que não existe isso, né? Exatamente, que é criar o hábito, né? Sim. Criar o hábito para quê? Para você lembrar. O que é que acontece na maioria das pessoas que não têm o hábito de ir para academia? Que eu tô criando esse hábito. Eu estava olhando teu Instagram e vi que você vai sempre para academia. Já me seguiu? já te segui hoje. Show. Então você tem que lembrar, porque às vezes você acorda quando viu, chegou a noite, fala, meu Deus, eu não fui para academia. Ou seja, não está no teu hábito, né? Então também investir, também você guardar teu hábito de guardar dinheiro. Por curiosidade, galera, teve um dia que eu fui. Tipo, eu tinha deixado de treinar, porque realmente tava muito corrido e tal. E, tipo, já era 1h30 da manhã e eu fui 1h30 da manhã, da madrugada. Na academia que é aberta 24 horas. Legal. Justamente, tipo, se a gente for pegar também Natal e Ano Novo, né? Que normalmente é fechado também, eu sempre procurei academias que fosse aberta. Então, eu pagava pra poder ir em outro, né? Entendi. E, tipo, essa questão do hábito realmente é importante. Esse é o poder da disciplina. Porque é isso, justamente. Você tem que ter essa disciplina de conseguir realmente, se eu quero economizar, ele tem que ser ali ou diário, né? Pra você manter o hábito e pra você, a sua mente praticamente lhe cobra. Porque quando, tipo assim, se eu passo o dia sem treinar, o dia todo dia, quando chega a noite, eu fico com aquela sensação, tipo assim, meu irmão, se eu não for, perdeu. Pronto, perdeu pra ti mesmo. Então, acho que também tem essa sensação. Pronto, então investir eu acho que é a mesma coisa. Né? Leitura é a mesma coisa. Sim. Você botou lá nas suas metas de 2024, a gente está falando sobre metas de 2024, planejamento de 2024. Sim. Algumas pessoas não têm esse hábito. Foi também até um tema de aula para a gente também. Alguns alunos nunca tinham parado para fazer as suas metas e vários pilares. A gente tem o pilar de saúde, pilar financeiro, pilar família. Sim. Tem gente que passa uma semana e não fez uma ligação para a mãe, ou não foi visitar a mãe, ou... Legal, como se fosse uma roda da vida ali, né? Exatamente. Aí a gente vai listando e a gente prioriza algumas coisas que são... Não enche também muito, porque se a gente tiver muita atividade também a gente não cumpre. Sim. E aí você começa a criar a disciplina daquilo ali. E aí você, principalmente no pilar financeiro, se você não criar aquilo ali durante uma forma constante, isso é o automático. Hoje em dia você faz um Pix, você tem aquele botãozinho ali, quer deixar de forma automática, deixa um valor lá automático, assim que sair na sua conta, você coloca na data. Sim. Então não se preocupa com aquilo ali, já estou puxando um pouquinho sobre aquele tema que a gente estava falando. Hoje a gente vive um mundo completamente incerto. Completamente. E a gente não tem a perspectiva de como será o nosso futuro. E a gente tem que atrair para que ele seja melhor do que o que a gente esteja hoje. Mas para isso a gente tem que se planejar. Eu não desejo para ninguém chegar na sua melhor idade, que é a idade mais avançada, começar a passar onde nossas despesas são mais altas, né? Plano de saúde é mais alto, você toma mais remédio, você dá isso. E é hora de você, em vez de gastar de remédio, você começar a viajar e fazer tudo, fazer as coisas que você gosta, né? Então é muito importante, o que me dá mais ansiedade, voltando para o desafio, para a parte financeira, isso é uma coisa minha. Eu não tenho um salário fixo. Né? A gente não tem um salário fixo, Sim. A gente vive do nosso esforço diário. O empreendedor, a gente está falando de empreendedor. Autônomo na mesa. Assim. Então, ele vive de altos e baixos. Toda empresa Com certeza. tem os seus altos e baixos, tem os seus verões, tem os picos e vales, né? Sim. Tem os picos e vales, que é um livro que tem os seus verões e seus invernos. Então, se prepare. Hoje a gente fez até um vídeo sobre isso, sobre o caso da cigarra e da formiga. Que a cigarra, durante muito tempo, durante o verão inteiro, ficou cantando e a formiga trabalhando. No inverno, ela foi bater na porta da formiga pedindo, e aí a formiga vai e diz assim, não, o que você fez durante o verão inteiro? Eu fiquei cantando. Eu digo, então vai dançar. Então vai ficar dançando. Sim. Porque, na verdade, a gente tem que se preparar. E claro. Todos os desafios, eles não são programados. Sim. Ele vem pra gente, que tem que ser um aprendizado, mas que bom. Todos os desafios, quando eu fui me separar, Bruno, eu tive que me fazer uma preparação bem grande, tanto psicológica quanto financeiramente. Porque se eu tomasse uma decisão impulsiva, Sim. eu ia passar por alguns apertos financeiros. E todo mundo, quando eu falava que eu estava meio assim, dizendo, meu filho, separa não, vive assim. Não sei o que, você tem uma vida tão boa. E eu tinha um padrão de vida. Meu marido é empresário também, então eu tinha um padrão de vida. Mas eu acho que a gente tem que viver aquilo que a gente
que o sentimento da gente vai fazer. E para isso a gente tem que se preparar financeiramente. Foi aí então que eu já vou botar um assunto aí, que eu cheguei numa fase que todo mundo passa por essa fase quando a gente está começando a investir, que eu queria ganhar aquele tal do dinheiro rápido. Sim. E aí foi a minha primeira decepção financeira. Um perigo, eu fui minha primeira decepção financeira quando começou a história, eu fui dar um treinamento lá em Recife, e tinha assim mais ou menos umas 200 pessoas na sala, eu ensinando como era o plano de negócio, de business do negócio da empresa. E aí eu mostrando os cálculos, se você fizer isso, isso e isso, você vai ganhar, não sei o quê. Aí eu perguntei, alguém aqui conhece um negócio que seja melhor do que isso? Se quiser, me fale. Aí um médico lá no fundo chegou e levantou a mão e disse assim, eu conheço. Aí eu disse assim, o quê? Ele, Bitcoin. Eu digo, Bitcoin? Eu nunca tinha escutado. O jogo do tigre, né? Maria. Não, Edu, isso... E qual era o ano isso? Na época do Bitcoin ou já é mais recente? Não, era no início do Bitcoin. Caramba. Eu tenho uma tabelinha aqui. Eu tenho história também com o Bitcoin. 2017, foi 2016, 2015, 2016, por aí. Foi mais ou menos quando ele estava começando a... Edu, na época também da minha faculdade, como falar de finanças e investimento, aí tinha uma cadeira minha que era tipo, muito voltada para tecnologia. Aí o professor definiu os temas para você estudar e apresentar. O meu tema, por aqui, parece que é o Bitcoin. E na época do início, tipo assim, eu fiquei caramba, é bem no início mesmo. Que massa. Também quando assim que lançou, também dei uma estudada, mas eu achava muito arriscado. Não apliquei. Mas como foi da tua história? E aí, chegou no final, porque tinha um jantar no final do evento, tinha um jantar na área com o convidado VIP, algumas pessoas eram selecionadas. E eu pedi para trazer o médico para sentar na minha mesa. Aí quando ele sentou, ele começou a falar um pouquinho, não sei o quê, eu disse, quem é que trabalha com isso? Meu filho é economista e está fazendo isso. Sim. Eu estou com algumas clientes, fiz alguns investimentos. Eu digo, beleza, dá teu telefone. Aí peguei, conversei com ele, comecei a estudar. Nessa época foi bem numa bifurcação onde tinha realmente o Bitcoin e tinha algumas pirâmides de Bitcoin. Sim. E aí eu fiquei com medo, aí perguntei a algumas pessoas, aí disse assim, não, esse aqui é... Aí falei com ele, até me lembro o nome dele, Thiago. E aí... Porque é um assunto até legal para debater do Bitcoin, porque realmente assim, para você investir não é... Hoje em dia é mais sim, mas antigamente era uma super difícil. Um amigo meu, tipo, pagava mineradora por umas coisas que eu ficava pensando, não, isso aí... Dá muito trabalho, né? Não era uma coisa assim, não era palpável, né? Não era tangível. Hoje a gente fala muito mais fácil de Bitcoin. Hoje você vai na XP, você vai lá e compra. Você vai lá. Os bancos têm já. E aí fiz o primeiro depósito para ele. E aí ele começou a me mandar a planilha de acompanhamento. Você vai acompanhando tudo certinho. E falei com o pai dele. Ele fez uma pesquisa, disse quem era o cara. O cara é um dos maiores médicos investidores aqui de Recife, tarará. O cara tem clínica, isso, não sei o quê, tem um hospital. Eu digo, não era qualquer um. Não era qualquer um, então bora lá. Então, como boa investidora, peguei parte do capital e aí fui investir nisso aí. E aí comecei a gostar, aportei uma partezinha. Porque eu gosto muito de diversificar investimento. Claro. Né? E aí eu aportei. E aí as planilhas iam crescendo. Eu digo, opa, aí botei mais um pouquinho. Eu fui acompanhando, né? E aí foi incrível que eu olhava, e foi bem na época que eu estava querendo. Aí eu fui para a Austrália, cheguei a resgatar algum dinheiro disso aí, aí disse, opa, funciona. Mas conseguiu resgatar? Eu consegui, porque estava lá, né? Eu disse assim, eu estou precisando de distância. Eu estava lá na Austrália, na época eu morei um período na Austrália, pedi, deposita aí que eu estou precisando comprar de dólar, e comprei de dólar australiano. E aí, opa, funcionei. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a acompanhar e estava com 1 milhão. 1 milhão, Bruno, 1 milhão de reais. 1 milhão e 50. 1 milhão de reais. Convertido, né? Convertido para reais. E aí eu disse, caraca, eu tenho uma planilha até hoje para me inspirar. Aí eu disse assim, eu vou fazer uma meta quando eu estiver com 2 milhões aí, dá para eu acabar meu casamento, dá para eu comprar um apartamentozinho, dá para fazer isso. Porque inclusive foi muito rápido, então. Não, foram 2 anos e lá vai. Foi tranquilo, foi super, não foi uma coisa rápida, não. Foram 2 anos de diálogo, de investimento, investindo aí, crescendo. Sim. E aí, só sei que aí, quando eu fui, e eu vim para Fortaleza, que na época eu morava em Salvador, aí sentei com um amigo meu, com o Ricardo, e aí mostrei, Ricardo, olha aqui minha planilha de Bitcoin. Ele disse, cara, Dulce, eu quero, me dá aí o telefone do cara. Eu dei o telefone, ele foi, entrou também. Já também como, tipo assim, uma coisa que o pessoal, dinheiro, tipo, como se fosse rápido, né? Já chama mais 1 milhão, quando eu falei, Ricardo, eu sou uma mulher de 1 milhão, olha aqui. E aí, eu sei que aí ele entrou, um outro amigo da gente, que era presidente da empresa, entrou também, os dois entraram. Ganhou nem comissão, pelo menos? Não, de comissão, só fiz indicar. Ixi, E aí, resumindo, Bruno, quando deu, depois desse dia, uns 3 meses, esse meu amigo Ricardo me liga. Dulce, tu soube o que foi que aconteceu com o Thiago? Eu digo, não, tu tem falado com ele? Ele disse, não, nem falei com ele esses dias, foi preso.
Caramba. Começou a circular muito dinheiro na conta do cara, de ida Sim. em vida. Ele não conseguia declarar no imposto de renda, a Polícia Federal bateu nele e aí pronto. Aí eu fui ver, puxei nos jornais, aí começou, aí Efeito pronto. cascata ali. Depois daí, acabou. Nunca Não mais vi esse conseguiu resgatar dinheiro. A um mulher milhão. de 1 milhão virou Ficou- zero Tá lá, reais. né? Só que tá zerado. Ah, mas você não tinha código, tem que ter a sua chave, né? Tem que ter a chave, Tudo. Era dele, porque ele que Ele que na, fazia época, tudo. na época era muito mais difícil. Inclusive, tinha uma empresa aqui que eu cheguei a conhecer também, que uma das coisas que me ficou realmente assim, que me deixou com o pé atrás foi quando eu fui entender o modelo, né? Aí ele falou assim: não, você manda teu Bitcoin pra gente, eu já fiquei meio assim. Aí, tipo assim, essa noção de você ter a chave eu já tinha noção. Então eu fiquei assim. Não, mas se eu mandar pra ele, tipo, se ele não quiser me devolver, Ele não- por mais que eu faça qualquer coisa, dar na polícia, o que for, não tenho como resgatar, né? Exatamente. Então, realmente, essas pirâmides apareceram muito por conta disso. É. Primeiro, dinheiro rápido, que realmente o Bitcoin ali oscila bastante, né? Sobe muito, desce. Então, tipo assim, é um mercado que, quando eu até comento com a galera, assim, o pessoal sempre perguntava quando eu falava de investimento, Bruno, e Bitcoin? Eu, galera, tipo assim, eu não vou falar porque é uma área que eu não me especializei. Tipo, então muito, eu opino sobre eu o conheço, funcionamento, né? O funcionamento do Bitcoin eu opino, mas, tipo assim, eu não recomendo porque eu não estudo sobre, né? Então, tipo assim, uma das coisas que eu até queria debater contigo, que eu falava muito sobre os pilares para você chegar na liberdade financeira, né? Que eu acho que, assim, existe a independência financeira, existe a liberdade. Porque independência, tipo assim, chega um momento na sua vida que você tem um determinado valor que ele já supre suas despesas mensais. Tipo, pra mim, isso aí já é a independência. É. Porque independência, não faço mais nada, mas só o rendimento já cobre. Já paga o meu custo de vida. Já cobre o meu custo de vida. Só não é liberdade porque, tipo assim, se eu também gastar um pouquinho a mais, ele já também compromete, né? Liberdade pra mim é quando você já atinge um certo patamar que, tipo assim, aí eu também vou pra Paris, comprar passagem aqui na hora, tipo, isso não interfere sei lá, no meu padrão de investimento, vida, né? Então, pra mim, isso é liberdade. Eu falava que tinha 3 pilares que eu já até tinha visto no livro, que era gastar bem, investir melhor e ganhar mais. Ganha mais. E desses 3 pilares, tipo assim, para quem quer realmente enriquecer, para mim o pilar mais importante, independente de qualquer coisa, era o ganhar mais. Porque ele acelerava o processo. Porque para mim, tipo assim, o investimento, ele te acelerava, mas o ganhar mais é que realmente deixava rico. Porque, tipo assim... Depende, se ele gastar mais também. Não se ele é. gasta mais, mas tipo assim, eu tinha muita concepção de quando você chegar a um determinado ponto, que por mais que você cortasse muito do teu custo ali, tinha horas que não tinha mais o que cortar. É verdade. Né? Tipo assim, pra mim, você tinha que correr atrás de trabalhar mais, fazer mais dinheiro pra você aumentar É. a questão do teu... Você tem que se expandir mais, do teu né? aporte. Porque, tipo assim, quando eu falava pro pessoal você tem que separar pelo menos 10% de tudo que você ganha. Concorda comigo que se eu... De R$1.000, beleza, eu tenho ali 100. Mas se eu já tiver 10 mil, já é Vai ser R$1.000. R$1.000. Né? Então, tipo assim, já acelera o meu processo de investir, de fazer o que o Warren Buffett chama de a bola de neve, né? É. Que vai crescendo. Então, tipo assim, desses pilares, assim, concorda que é importante para atingir a liberdade? O nome de liberdade, para mim, ela pode ser a curto prazo. Porque liberdade não adianta você ter dinheiro se você não tem uma liberdade de tomar decisões. Certo. Então, esse nome de liberdade não é você ter muito dinheiro. Sim. É você saber, durante a sua vida, você ter as pequenas liberdades ao seu dia. Eu tenho uma liberdade de poder viajar porque eu consigo conciliar a liberdade com o meu tempo. Então, tem Sim. gente que tem liberdade de dinheiro e não tem liberdade de tempo. Sim. Né? Então, esse nome liberdade, ela vem muito encaixando. Sim. Em várias coisas. A liberdade financeira, ela não é acompanhada, ela não é suficiente se ela não tiver as outras liberdades por trás. Sim. Então, quando eu falo de liberdade, na minha cabeça, tá? Certo, Quando eu falo de claro. liberdade, é você eu tenho um dinheiro, guardo, que nem aconteceu agora comigo. Meu último trabalho, eu sempre fui empreendedora, mas eu fui CEO de uma multinacional também, que trabalha com tecnologia e inovação no ramo de agronegócio, de mineração e de energias renováveis. Sim. Tá? E aí, o que é você ter liberdade financeira nesse exato momento? A empresa começou a se tornar chata para mim, começou a não me dar prazer e eu tive a liberdade, inclusive financeira, de dizer, olha, a partir de agora eu não sou mais daqui e eu tenho essa liberdade financeira de tomar as minhas decisões e, como você passou, de passar 6 meses, 1 ano Vivendo dos vivendo meus rendimentos e escolhendo não qualquer coisa que chegasse para mim. Foi aí que eu fui para retomar o meu produto digital. Mas... Liberdade financeira é você sair no meu outro caso. Eu tenho uma liberdade financeira. Eu estava insatisfeita no meu relacionamento. Eu tive uma liberdade de tomar a decisão sem briga nenhuma e dizer, ó,
Também não, comecei a me cuidar para não diminuir meu padrão de vida, Sim. eu tive essa liberdade de fazer aquilo ali acontecer. Bom, Então esse nome liberdade para mim, ele vem mais ou menos Legal. para isso, não é uma coisa muito a longo prazo Sim. não, sabe? Você ter pequenas coisas, porque na verdade, Bruno, eu acredito, eu gosto muito a gente estava falando de cortar aí, mas é cortar algumas coisas sem diminuir o seu padrão de seu vida. padrão, sim. Porque senão te desmotiva também, né? Total, aí não Né? faz sentido viver, Né? entendeu? Mas Sim. também não faz sentido viver se você está com uma pressão todo dia que está chegando sua fatura de cartão de crédito ou a prestação da escola de sua filha Sim. ou um supermercado para comprar e você não tem dinheiro. É a mesma coisa, Sim. entendeu? Porque eu pensei muito nisso, porque assim, claro que o pessoal tem a premissa, tipo assim, não é quanto você ganha, é quanto você gasta. É. Show. Mas depois, até estudando, começar a pensar, rapaz, mas se chegar uma época que, tipo assim, sei lá, você corta uma coisa, aí corta outra, começa a cortar, fica meio desmotivado. Se você não total. aumentar o seu ganho, sabe? Exatamente. Então foi Eu muito concordo nesse com você. pensamento. Eu concordo com você plenamente. A gente tem total capacidade de transformar o pouco em mais um pouquinho. Sim. A gente tem que aprender um pouco mais o tempo inteiro. Vou voltar para aquele no primeiro tempo. Você tem que querer. Voltando lá para o tema do seu pai. Sim. Você tem que querer ganhar mais. Você não vai para ficar acomodado. Sim. Você merece mais. Eu mereço ter. Não é para a gente não ter um carro bom, mas eu mereço ter um carro bom. Para isso eu vou chegar até ali. Referente a carro, eu digo o seguinte: o carro ele tem que ser o valor que corresponde a 10% dos seus investimentos. É uma teoria minha. Legal. Então, se eu tiver, eu vou tirar 10% dos meus investimentos, ou então eu vou guardar e compro meu carro à vista. Porque tem gente que pega o seu valor todinho, pega um carro lá e diz assim, eu tenho condição e tem, comprou. Mas faz sentido para você? Para mim, não. Entendeu? Então, quando você começa a ter esses pequenos cuidados, mas aí eu vou voltar para a inspiração. Se nunca ninguém tiver falado isso para você, você não vai saber. Então, você precisa dar esses gatilhos, por isso que o desafio é muito bom, que ele vai dando e aí você, nossa, pois é, faz sentido. Acho que é o Paulo Vieira que fala que é o que você não tem é pelo que você ainda não sabe, né? Exatamente. Sim. Então, a gente tem que se inspirar, a gente tem que ter pessoas melhores que a gente, tem que ter pessoas, inspirações em vários pilares. Você tem que ter uma pessoa que te inspira no seu relacionamento. Uma vez eu estava sentado eu gosto muito de receber, né? Sim. A gente estava lá em casa conversando, falando sobre relacionamento, e eu pedi assim, lista aqui na minha mão, na sua mão, 5 relacionamentos, 5 casais que você gostaria de copiar 100%, que convivem com você. Porque às vezes a gente quer ter um Que relacionamento. convive com você, porque é próximo, no caso. Que convive, que ali tá no Que seu você meio. Porque conhece. geralmente a mulher, eu vou sair, o marido dormindo, não sei o quê. Ou o homem, não sei o quê, a mulher passa e olha não sei o quê. Ou o homem diz que, sei lá, são Sim. pequenos detalhes que a gente vai vendo. Cara, eu não queria uma pessoa dessa do meu lado. Que tipo de inspiração? Porque geralmente a gente admira muito essas pessoas da internet, né? Esses players, né? Que tem um relacionamento bom, tem uma vida financeira boa. Que às mas vezes mostra o que quer mostrar. Né? que quer mostrar. Sim. Mas realmente no ciclo ali do dia a dia, se a gente for ver, né? Se a gente for realmente fazer essa análise, dificilmente a gente tem realmente 100% alguém que vai te inspirar em cada pilar. Mas lógico, você tem que buscar e extrair o melhor, né? Não é porque, por exemplo, muitas vezes a pessoa talvez não é bem no financeiro, mas vai bem no relacionamento. Isso, aí isso te inspira, isso é a tua inspiração. Exatamente. Daí, Então, buscar pessoas assim no nosso dia a Isso dia. é bom porque até quando a gente também fala de negócio, de empresa, né? Quando a gente também chega na empresa, a gente fala assim, me fala aí também 5 empresas, né? Que você se inspira, né? Pra você modelar, né? Então, acho que é a mesma coisa na parte também pessoal. Isso cabe pro clube. Sim. Para o clube, eu digo o seguinte, no clube, eu estou me inspirando muito no clube, querendo trazer isso para nossa tona, porque é importante a gente ter pessoas, conviver com pessoas assim, Sim. falar sobre falar isso, de falar dinheiro, sobre né? dinheiro, ter pessoas com quem a gente troca, bora comprar tal coisa junta, bora trabalhar isso, vamos investir em tal coisa e tal coisa junta, vamos fazer uma viagem junta. Então, começar a gente trocar essas ideias, ter algumas inspirações, porque você tem que visualizar. Sim. Eu tenho que visualizar vou dar um exemplo bobo aqui, mas eu tenho que visualizar um cara chegando e abrindo a porta para a esposa ou andando que nem meu pai, ele dizia, minha filha, anda bem pro lado de dentro da calçada, porque do lado de fora da calçada é quem te protege. Se chegar um carro, o homem está aqui, vou te proteger. São pequenos detalhes hoje que a gente não vê mais. E se a gente começar a ver, a gente começa a copiar coisas boas e começa a copiar coisas ruins. Então é por isso que é muito importante a gente tá no núcleo de pessoas que te inspiram, entendeu? Não ficar saindo com coisas vazias, papos vazias, mesas vazias. Isso eu comento muito também lá no clube. Tipo assim, que o clube ele tem que ser ali
tipo, inspirador, né? A gente tá envolvido com pessoas que realmente quer que a gente evolua. Né? Porque é muito legal quando você, tipo assim, comemora a vitória do próximo, né? A gente tá junto e tal. Porque a gente acaba também evoluindo. É verdade. Então, essa ideia de comunidade, como você tá falando aí, para falar também de dinheiro e tudo mais, é muito massa. Uma das coisas que também eu sinto muita falta aqui. É muito carente de vocês, tipo, se reunir para trocar ideias. Falar sobre esse dinheiro, né? Finanças e tal. Porque teve uma época até que eu tava lá na empresa onde eu trabalhava e tu falou da questão de comprar o carro, né? Eu também consegui comprar o carro praticamente à vista. Porque justamente eu fiz um investimento legal na época do Tesouro Direto, que é aquele pré-fixado. Sei. Que aí, tipo assim, eu investi num valor, né? Só entrando um pouquinho aqui na questão do investimento, mas eu investi num teto e a taxa de juros caiu. Então ele teve um ágio, né? Então, tipo, foi lá pra cima. Então, é uma renda fixa que acabou valorizando mais do que a média. Do que o normal, E muita né? gente não tem esse conhecimento, né? Exatamente. Então, tipo assim, quando você também estuda o ciclo da economia, né, você tem esse papo para falar de economia, ele é muito importante para você também tomar decisões financeiras. Né? Você tem que saber o básico da economia. Eu acho que se lá na escola tivesse, eu até comentei no outro podcast, mas, gente, hoje é aula de empreendedorismo, eu tava lá na frente sentado. Hoje é aula de economia, a gente vai falar sobre dinheiro, eu tava lá na frente também sentado, porque é um assunto que eu gosto. E quando era, hoje é aula de matemática, eu já ficava, aquelas fórmulas, não consigo decorar não. Mas, tipo assim, eu não tô falando que não tem é que importante, ter. né? Não tem que ter, mas, tipo assim, eu acho que também tem que colocar essas possibilidades também, porque tem gente que pode ter, sei lá, um Bruno lá atualmente na escola, que se ele tiver essas caras de empreendedorismo, finanças, investimento, ele pode potencializar muito mais. Perfeito. Que eu acho que pra nossa vida, tipo, atualmente, hoje em dia, se eu for pegar do que eu estudei, tipo assim, muita coisa eu nem aproveito. Nem aplica, né? Não aplica hoje em dia. Então, mas a gente muito tem essa que questão do que a Dulce falou também de mentalidade, né? A gente é muito modelado para você tem que fazer um concurso público, tem que ter estabilidade. Tem que ter o seu emprego. Tem que ter A gente emprego já e tá tal. falando isso há tanto tempo, né, Bruno? Eu me Sim. lembro que desde que eu comecei, há uns 20, 30 anos atrás, a gente fala desse modelo de ensino, né? e não muda, né? Foi E loucura, não né? muda. Aí num dia desse saiu uma pauta de que a educação financeira ia estar na grade curricular, na grade de escola, De escola. iria ser Sim. fazer parte da grade curricular da escola. Mas até agora a gente não vê essas coisas acontecendo. E a gente fala tanto sobre empreendedorismo, sobre tudo. Sim. O empreendedor, ele consegue fazer o dinheiro dele, né? Ele não depende de pessoas. Assim, porque é muito chato hoje você tá... Quantas pessoas eu tenho... Falando de uma coisa boba, o porteiro lá de casa... o zelador lá de casa, ele diz, Deus, pelo amor de Deus, não me bote pra fora, não. É uma vida corrida, é uma coisa tudo, mas morre de medo, eles com tal idade, o que é que eu vou fazer da vida? Sim. Então é aquele pânico, aquela tensão o tempo inteiro que a gente diz que é uma coisa, ai não, vou pro fixo, que é mais seguro. Não, o seguro é você ralar, você aprender, você construir, você trabalhar na sua hora. Então o empreendedor hoje, ele é muito bacana. E a educação financeira, tipo assim, independente da profissão, Exatamente. vai estar presente. Vai estar presente. Ou você comentou do zelador, mas ou você é médico, o que for, auxiliar, o que for, a educação financeira está presente. Eu até, falando até de empreendedorismo, um dia desse eu achei legal, que tem um funcionário meu lá no Açaí, né, que ele começou assim, ei, Bruno, eu queria que tu fizesse um negócio. Aí o que foi? Quando tu for pedir o açaí, tu pede um a mais, porque eu vou levar lá para a escola que vai ter feira de empreendedorismo. E o meu produto, ele vai ser o açaí. Aí, tipo, eu achei top, porque, tipo assim, ele aprendeu tudo lá na açaiteria. Então, tipo assim, ele só vai Já quer replicar, né? É muito tranquilo. Legal. E, tipo assim, o meu açaí, não quero falar, mas ele é muito bom. Então, eu fiquei, tipo assim, até eu quis ajudar. Eu disse, não, pode falar o seguinte, nesse dia tu me avisa, né? Tu não vai levar só a polpa, tu vai levar uma caixa, vai levar isso aqui, tu leva os tops que tá aqui bem organizado pro pessoal. Né? E eu falei até pra tu, vai vender por quanto? Aí ele, não, por tanto. Não, deixa eu calcular aqui pra tua margem. Ó, tu vai fazer por tanto e tal. Ensinei pra ele como é que calcular uma margem. Já pra ele pensar logo no lucro. Tipo assim, se tu vai ter um esforço, tem que ter tua recompensa. Perfeito. Então tem a questão do lucro. E ainda eu falei assim, qual vai ser o dia? Eu vou ver se eu tiro da minha agenda pra inclusive ir lá visitar. E aí quando eu fui lá pra visitar, que eu queria também comprar, pagando, só já tinha acabado. Que massa. Só que eu achei legal porque, tipo assim... Ele aprendeu, ele replicou e que, sei lá, futuramente ele quiser abrir um negócio. Qual a pra idade ele. dele, Bruno? Ele tem... O Caio tem 17. Olha. Então, tipo assim, essa feira, quando eu fui lá, eu achei legal porque eu fiquei assim, rapaz, isso aqui era pra ter mais nas escolas, porque ensina você a ter desenvoltura de venda. Tipo, eu comprei de muita gente lá, tipo assim, ou que eu me chamava de tio, né? Eu já fiquei, meu irmão, né? Me chama de tio, não, por favor. Aí eu comprar aqui, isso aqui, esse doce, quanto é? É R$2,50. Mas como já estamos no final, vai ser R$2. Então, tipo assim, você tem essa envoltura de já querer vender. E isso já te melhora na tua profissão futuramente. Então, isso eu achei legal, porque, tipo assim, ele aprendeu
E para ele replicar foi muito mais fácil, porque ele já estava dentro do processo, né? Já sabia fazer tudo. Verdade. Então foi muito legal. E eu acho que isso deveria ter mais. Mas é por isso que é importante realmente ter pessoas que inspiram a gente, né? Imagina, se ele não tivesse, se ele tivesse no emprego, que tivesse um chefe ali que só, ó, faz isso né, vai lá, bate o ponto e volta, ele nunca ia ter essa oportunidade de ver e, né, e ter acesso a você para poder, olha, faz isso, isso e isso, que você vai ter uma margem e ele, Sim. né, lucro e pensar em empreender nisso, né? Sim. Do que só ganhar um saláriozinho por aquilo. Então, realmente a gente precisa de ter pessoas que inspiram a gente, que vão dar aquela oportunidade, né? Sim. E falar sobre, né? Imagina se você não tivesse falado para ele sobre isso, talvez ele nunca fosse saber, né? Sim. Talvez vivesse a vida como trabalhando para alguém. Não, isso às vezes dá até um gatilho, né? Tipo assim, ixi, dá. se eu levar isso pra escola e eu vendi, sei lá, vendi tudo e consegui, sei lá, botar R$ 200 no bolso, se eu fazer isso, sei lá, todo final de semana, né? E a gente aí vai... eu vou sair até da saída. Eu quero mais aqui, né? E a gente vai voltando com a retrospectiva de tudo que a gente está falando. Primeiro tem que querer, porque ele poderia ter o seu funcionário completamente acomodado. Sim. Como Sim. muitos têm. Não te inspira, não tá lá. Não tem nem vontade de falar isso. Não, o patrão vai achar que eu tô não sei o quê. Então, querer. Sim. E mais uma vez, o que o João Kepler fez contigo Sim. foi te inspirar, dar um gatilho, Você fez falou com uma ele. coisa, você fez com ele. Sim. Para você ver o poder da duplicação do que é bom, né? Sim. Então, quando a gente está aqui nesse mundo, eu acredito muito, quando você está aqui, você se doa, você transborda. Por isso que a gente tem que ter essa sensação da abundância. Sim, Eu preciso claro. ser abundante para transbordar. Isso na minha janela do lá de casa, aí todos os dias, quando eu estou fazendo minhas orações, eu tenho uns ritos matinais, que é trabalhando sobre mentalidade. O Ailton fala muito sobre isso. Eu determino se meu dia... Eu tenho grande parte de determinar, a chance de fazer com que o meu dia seja bom, se eu determinar de que ele vai ser bom. Claro. Então, eu vou para a janela e eu peço a Deus, Deus, me manda muita coisa boa, manda com abundância, porque quando a abundância transborda, a gente vai dar com muito mais prazer, né? Legal. E é isso, transportar conhecimento, é o que a gente está fazendo aqui. Trabalhar, nas minhas orações eu também falo, só para dar um clique aqui também, faz parte um dos meus mantras, né, que eu tenho alguns, eu digo, Senhor, unge meus olhos, me dá superpoder para que eu consiga visualizar as coisas com muito mais clareza e com facilidade, unge meus ouvidos e me dá superpoder de escutar com facilidade, né, porque às vezes a gente lê, a gente escuta e não, então me dá o poder. Sim. Unge minha mente e me dá superpoder de saber compilar tudo que eu vejo, tudo que eu escuto e guardar, para que eu faça a entrega na hora certa para a pessoa certa. Então, para isso, unge minha boca e me dá superpoder do dom da palavra. Eu, antes de chegar aqui, eu fico Legal. até arrepiada. Antes de chegar aqui, eu digo assim, que eu toque alguma pessoa que vai escutar esse podcast algum dia Sim. e me dá esse poder da palavra. Unge minhas mãos e me faz com que tudo que eu toque vire ouro, tudo que eu toque seja próspero e unge meus pés. E só me deixa ter acesso a território que a ti pertence. Agora pode tocar em mim aqui, por favor. A minha mensagem aqui também. E eu acho isso legal também, porque, tipo assim, tem aquela palavra de Deus que fala, tipo assim, o que você pedir, né? Em oração, né? Deus vai honrar, né? Eu te darei. Então, eu acho que realmente quando a gente ameaça o dia, eu acho que eu também aprendi muito contigo. Você passamos ótimos dias, né? Passamos um ótimo dia. E tipo assim, eu acho que essa palavra tem poder, tu falou de mentalidade, que tudo começa na cabeça, realmente. Verdade. E já que vocês estão puxando aí para a palavra, tem a palavra: se Deus te deu a visão, ele vai te dar a provisão. Por isso que eu acredito muito em visualizar o seu dia, em visualizar a sua vida, né? Como a Dulce me falou. Também tem esse momento de parar e meditar e visualizar como é que vai ser a minha semana, o meu dia, para realmente eu conseguir acessar aquilo ali antes de acontecer. A gente tá até quebrando aqui das nossas rotinas que a gente comenta assim, ei, mano, antes de a gente começar o podcast, a gente faz uma oração. Aí sempre tá tão corrido que a gente tá se esquecendo, sabia? É verdade, verdade. Mas a gente combinou e falou assim, ó, mano, a gente vai começar lá o podcast, mas antes de começar, com o convidado, a gente vai fazer uma oração para que Deus abençoe, tipo, o nosso podcast, nossa voz, que a gente consiga levar uma mensagem boa, né? Porque, tipo assim, o que a gente tá fazendo aqui, de fato, é genuíno. Tipo, eu gosto demais de estar conversando, de estar batendo papo, tipo assim, eu não tava nem olhando aqui pra hora. Sim, já tá olhando ali. E a gente, tipo assim, vai passando, vai batendo papo, fica legal. E eu gosto muito disso, realmente também de transbordar para as pessoas, para levar o conhecimento. Inclusive, quando eu fui fazer lá a questão do lançamento, foi o primeiro produto assim que eu fiz realmente levando algo para alguém. E você vê a transformação que realmente é encantador, né? Quando você realmente, tipo, leva aquele insight, a pessoa fala assim, ei, Bruno, eu fiz isso aqui, apliquei, deu muito certo. Ou seja, ele tá aplicando, tá dando certo. Tipo, acaba sendo uma missão de vida. E quando a gente fala em transbordar, não tá só em relação a dinheiro, né? Não, claro. Tem uma empresa, vou dar oportunidade para outras pessoas, famílias, ok. Mas
transbordar, tá muito além disso, né? Tá numa palavra que você vai dar, numa ajuda, num conselho. Então, muitas vezes quando a gente se cala, a gente acaba barrando isso, essa palavra, essa habilidade que Deus te deu, né? E você rompe ali e morre em você. E ali poderia passar para outras pessoas que iriam replicar, que nem você fez com o cara do açaí, e mudar a vida daquela pessoa. Eu acho Então, que, inclusive, não... o assunto da Dulce é bem legal, que a gente dá pra fazer umas coisas bem legais lá no clube. Dá demais. E realmente começar a transbordar aí para mais pessoas, né? E Bruno, só para contextualizar aqui, a gente está no nosso tema é organização financeira, 2 coisas que eu quero pontuar. Eu sempre, antes de fazer qualquer coisa, inclusive quando eu cheguei aqui eu fiz isso, toda vida que eu subi no palco, durante 12 anos eu palestrei por esse Brasil inteiro. E sempre que eu subia, eu pedia orientação a Deus e muitas vezes eu descia do palco, eu não sabia o que é que eu tinha falado. Muitas vezes. E eu chegava lá embaixo, 2, 3, 4 pessoas vinham me abraçar, chorando, dizendo que eu tinha mudado, que a partir dali não sei o quê, e eu não sei nem o que foi que eu falei. E para contextualizar aqui, a gente está falando do nosso tema financeiro, mas não adianta você ser organizado em um pilar só na sua vida. A gente tem que ser, é uma harmonia, a vida da gente é um equilíbrio. Se a gente não tiver esse conceito de equilíbrio na vida da gente, pegar alguns pilares, lógico que nem todos vão estar perfeitos constantemente. Sim, gostei da palavra equilíbrio, sim. Então, a gente tem que estar trabalhando sobre isso. A gente, parte financeira, parte de saúde. Se a gente foi-se o tempo da gente estar aquele conceito de que uma pessoa bem-sucedida é aquele gordo que chegava na churrascaria com a coisa cheia, botava palito na boca, tinha um caminhonete do lado de fora, pagava a conta. Não, hoje o cara, para ele ser um executivo ele tem que ter bem de saúde, ele tem que ser um excelente exemplo de família, ele tem que ser um bom pai, um bom marido, tem que ser... É um conjunto, tem que ter saúde, ele tem que correr, ele tem que estar com algumas coisas na vida dele bem equilibradas. Tem que ser um bom pai, tem que ser um bom filho, ele tem que visitar a mãe, e aí vai. Se você tem esse conceito na sua vida, a gente vai longe, tá? Então, dinheiro, ele é um complemento dos pilares da vida da gente. Então, é muito bom ser, como voltar ao que você falou, tem essa facilidade, desbloqueie isso de falar sobre dinheiro, desbloqueie isso na vida de que quem tem dinheiro, de que você merece, você é com merecedor. Certeza. Então, atraia isso. Isso é uma chamada que eu acho que é muito bom a gente deixar aqui. Estude na vida, tudo que você quer ser bom, você tem que estudar, você tem que ser um bom profissional. Você tem que, não é da noite para o dia, são vários dias, você foi como o Ailton falou. Ele fez um curso, gostou, dá continuidade, porque não depois do desafio ele vai fazer outro, e aí vai fazendo e você acho vai... que a gente tem que ter uma aprendizagem constante, independente de você, vamos supor, com palestras sobre gestão. Eu tenho que estar direto também, não, porque para mim é igual como se fosse, que eu estava comentando ontem mesmo, batendo um papo com uma moça, falando sobre cultura empresarial, né? Cultura é que nem, eu falo, como ela é da igreja, eu falo assim, qual é um exemplo melhor de cultura? A igreja. O culto, normalmente, às vezes, na mesma palavra, não vai falar também da mesma coisa, mas por que tem o culto? Porque tem que ser direto. A mensagem ela tem que ser direta para penetrar na sua cabeça. Do mesmo jeito, a cultura da empresa, ela tem que ser realmente ali, falada, a comunicação tem que ser clara, o objetivo tem que ser direto. Nunca realmente parar para poder aquela mensagem chegar, adentrar e ficar de forma alinhada. Isso. Né? Então, e já que você falou de aprendizado aí, Dulce, então, para começar esse ano aí bem, né, financeiramente, quais livros assim que você está lendo ou que você indica a gente ler para ao longo do ano a gente conseguir, né, tá alinhado aí nesse pilar financeiro? Vou anotar aqui os livros, eu já li Então vamos lá. O livro que eu estou lendo agora, nesse exato momento, é aquele Trabalho 4 horas por semana. Legal. Tá na minha lista para ler, não li ainda. Ele é muito bom, ele tem vários insights. Eu não sei. Sim, mas eu tenho uma foto aqui e eu te passo depois. Eu sei o livro que é a roxinho, né? Não, roxinho não. Ele é todo branco com a capa e com as letras douradas. Dourada? Trabalho 4. Sim, mas eu já ouvi falar desse livro. Trabalho 4 horas. Tem um cara deitado assim na rede. A história do cara é muito bom, porque ele foi um grande empresário e ele criou as empresas dele para saber funcionar sem ele. Sim, isso é legal. E o início da empresa já foi... Isso é uma grande lição para a gente fazer isso no dia a dia da gente, né? Sim. Ele é muito bom e todo mundo quer. E ele fala muito sobre isso, se você não esperar a sua aposentadoria para você ter liberdade, para você usufruir. Sim. Não, você tem que saber, mais uma vez, o equilíbrio. Você tem que saber dosar pequenas coisas disso na sua vida. E ele trabalha, ele foca muito pro empreendedorismo. E gostei muito da tua prova equilíbrio, porque justamente já mata também aquela questão de quando o cara fala assim, não sei nem se eu vou estar vivo, tipo assim, realmente tem que ter equilíbrio. Você nem pode também deixar tudo para depois, mas também não pode deixar de fazer as coisas também no presente. Hoje, né?
E Os livros, dicas, aqui é o que tu tá lendo. eu sei o que eu tô lendo agora. E os livros que a gente eu tenho um livro que é muito bom, que eu não sei se ele vende, se ele tá vendendo ainda, que é O Motorista Milionário. É um livro fininho, O Motorista Milionário. É o diálogo entre o milionário que está sentado no banco de trás e o motorista dele. Parece muito. Eu gosto dessa historinha, porque, tipo assim, um dia eu fui ler O Homem Mais Rico da Babilônia e é uma história. Aí você fica navegando no instante você termina. Exatamente, no instante você termina. Motorista Milionário. Esse, para mim, é sensacional. Um livro que eu li, não sei se você já leu, mas Os Segredos da Mente Milionária. Esse é o meu livro de cabeceira. Eu li esse livro. Por isso que ela falou de mentalidade de querer. Esse livro é o meu livro, eu já li esse livro, Ailton, 5 vezes. Caramba. E todas as vezes que eu leio ele, eu pego coisas, insights de coisas que eu não prestei atenção na vez anterior. Você leu, É incrível. Não, é muito massa o Segredo da Mente Milionária. O Segredo da Mente Milionária eu dei pro meu filho, eu dei pra minha filha, eu presentei ele para várias pessoas. Acho que a gente teria que fazer um debate sobre o livro. Quando eu li ele... Depois a gente pode até, eu gostei tanto do Papo da Dulce, depois a gente pode marcar até um clubecast só falando do livro. Pode, porque a gente vai pegando ali os pontos em que ele já coloca, né? Eu fiz um treinamento na época que eu estava na empresa, eu li o livro e fiz um treinamento todo baseado nele. Eu usei muito ele no meu lançamento, inclusive. Porque o primeiro pilar que eu falava era sobre mentalidade, né? Porque eu acho que tudo realmente começa de você querer, colocar na cabeça e tudo começa na mente mesmo. É verdade. E aí 3 livros já. E puxando para a parte financeira também, O Pai Rico, Pai Pobre, né? Sim, que é o livro de cabeceira de todo mundo, que aí todo mundo vai. Clichê só é clichê porque funciona, né? Então realmente esse é um livro que... Já leu também? Eu já li. Mas... então esses livros são os livros que para mim, são os livros de cabeceira. E aí tem um autor que eu gosto muito, que foi quando eu comecei as minhas leituras sobre isso, que é de Roberto Kiyosaki, que quase todos dele eu já li, que eu gosto muito, que ele tem uns pontos muito diretos, ele tem uma leitura muito fácil, né? Sim. O Roberto Kiyosaki, ele puxa tanto para o lado familiar, ele fala muito desse equilíbrio, e eu gosto muito da famosa corrida dos ratos, dele, né? Legal, exatamente. Né? Sim. Massa. O dele eu li vários, tipo, eu li o Pai Rico, Pai Pobre, o Negócio Século XXI, né? Sim. Que já falava um pouco já de empreendedorismo, querendo não falar do marketing multinível. Que querendo não também é uma escola, eu acho muito massa. Que a galera, tipo, arregaça as mangas, vai pra cima, cria equipes, faz todo aquele movimento legal. Eu trabalhei durante 12 anos no marketing multinível. Pois é, porque tem muita gente que critica, que assim, acha que todo marketing multinível é pirâmide. É pirâmide. Mas não depende do modelo de negócio. E que, tipo assim, que o pessoal, Bruno, eles enrolam muito, mas não é. Se você é empreendedor, você gosta daquela vibe, eu acho muito massa. Você monta a equipe. Foi minha grande escola de vida. É uma escola. O nível de treinamento que eu tive. Né? Vendas. De você ter garra, aquelas coisas eu acho legal. Se você passar bem trabalhado, 5 anos trabalhando em qualquer empresa de marketing multinível, independente daquilo ali dar certo ou não, eu digo que é uma melhor pós-graduação de vida que você pode fazer. É porque o pessoal faz um movimento, eu lembro que quando um amigo meu começou, e eu até um dia comprei um kit dele para poder ajudar, né? Para poder estar começando e tal. Eu comprei, tipo, mais básico, porque, tipo, minha intenção não era continuar. Mas, tipo assim, só em participar de algumas coisas, eu achava massa, tipo, estratégia de venda, isso aqui e tal. Era muito legal, tem meta, você é reconhecido, porque tem uns reconhecimentos, tudo isso legal para a pessoa que tem um amigo que trabalha com isso e assim, eu acompanho ele e realmente é todo o tempo treinamento de liderança, de gestão, de marketing digital. Você sai completo. Você sai completo. Desde que você saiba aproveitar, né? O papo tá muito bom, mas a gente tá chegando ao fim aqui. Caramba, passou voando. Mas antes de a gente encerrar, vamos mapear aqui. A gente comentou, né, que nossa promessa seria ensinar o pessoal a administrar melhor, né, a questão da organização. Você falou da questão do querer, a gente depois também anotou a questão dos outros, que você comenta das etapas, né, dos 15 dias. Mas assim, se fosse ser bem preciso, depois do querer, eu vou para uma planilha, eu vou para um app, o que eu faria para poder me organizar melhor financeiramente? Eu não vou nem para planilha, nem para app. Certo. Porque tudo isso aí, se você for fazer planilha, app, essas coisas, se você não tiver um conceito muito claro do que você quer, o que é que você quer da sua vida. Certo. Porque tem gente que não adianta planilha e se ela tiver aquela mentalidade que eu não sei se eu vou viver amanhã, ela não vai. E também igual a empresa, tipo assim, se você só planilhar por planilhar, não vai. É só dados. Exatamente. Então tem que ter um planejamento e um objetivo. Um planejamento e um objetivo muito claro do que você quer. Quando você tem um objetivo, eu digo o seguinte, você tem que ter um objetivo muito claro do que você quer.
E esse objetivo é independente. Massa. Eu Gostei. quero é juntar dinheiro, não, eu quero é viajar, não, eu quero é sei lá o quê. Quando você tem um objetivo muito claro, Bruno, você facilmente você recusa uma saída para um bar, para um bate-papo, onde você vai gastar R$200, R$300. Legal. Aí você diz assim, caraca, não, esse final de semana eu vou ficar porque vai fazer Isso sentido. bateu muito no livro que eu tô lendo das 16 leis do sucesso, porque o primeiro ponto já que ele fala das 16 leis é o propósito. E o propósito que ele fala é o propósito definido. E o propósito definido é justamente isso. É você saber exatamente o que você quer. Porque isso já te dá toda a energia, vai para um ponto só. Exatamente. E tá lidando com dinheiro, sobre o dinheiro, justamente falando. É isso, né? Sim. Porque se você não sabe, se você não quer, não tem uma meta, não tem nada, você não consegue. Sim. Aí vai para o financiador, vai para a prestação, que aí você consegue. Sim. Voltando àquilo que a gente estava falando. Eu quero ter um iPhone de R$10.000, vamos botar para cima, eu consigo guardar R$10.000, mas eu consigo gastar R$10.000, mas não consigo guardar R$10.000, né? Sim, legal. Então é o objetivo. A pessoa teve um objetivo, ela no dia a dia ela vai pagando aquele objetivo. Sim. Você pode ir também guardando aquele seu objetivo. Legal. E se você quiser mais, né, tem que seguir a Dulce, galera. E fazer o desafio, né? Fazer o desafio, eu acho legal a gente poder unir forças para poder fazer esse fomento, como comentei, eu acho que isso seria também legal a gente levar muita mensagem de finanças e investimento lá pro clube. É verdade. Porque eu acho que o pessoal também preza muito, porque como eu falei até no início, né, antes do CNPJ no CPF. Então você precisa estar bem no seu CPF para replicar no CNPJ. Aí Dulce, o seu desafio tá aberto o tempo todo ou você faz... Como é que funciona a metodologia? Então vamos lá, o desafio ele é aberto o tempo inteiro, tá? O momento que a pessoa quiser entrar, ela já entra. Só pra então não resumir. preciso começar no dia 1 pro dia 15, pode ser Não, qualquer ele está dia. aberto, ele entra, clica no link, ele vai seguir. Ele só vai para o dia 2 se ele concluir o dia 1. Isso é um grupo, é um... Não, isso é uma plataforma. É uma plataforma curso onde tem no caso, um curso que você compra e tem as 15 etapas. aulas. Entendi. Tem as 15 então, aulas. independente do dia, né? No momento você entra e toda terça-feira a gente vai se reunindo. Sim. Tá? Então, ele é aberto, você pode entrar a qualquer momento, você começa o seu dia 1 pode ser hoje, o seu dia 1 pode ser amanhã, o seu dia 1 pode ser daqui a 15 dias e aí vai. O ideal é você reservar, porque eu sempre disse, são 15 dias, 15 desafios, 30 minutos por dia você conclui. Você já se imaginou daqui a 15 dias você está com sua mente mudada no trilho correto para você ir buscar a sua liberdade financeira? Ela já está lá. É só você ir buscar. É só você entrar no trilho e buscar. Porque se você estiver no trilho errado, você não chega. Aí, galera, pois vira ali para a câmera, fala qual é o teu Instagram, o pessoal seguir, né? Então vamos lá. Quem quiser me seguir é @DulceTigre, Dulce de irmã Dulce mesmo, é só lembrar da irmã Dulce, né? DULCE Tigre. O link tá na bio, eu falo muito. Me segue, porque eu dou muitas dicas. A gente vai colocar no Spotify o link. Eu dou muitas dicas, eu falo muito também, né? A gente coloca, sim. sobre no dia a dia, as rotinas, o que vai acontecer no meu dia a dia. Eu tenho muitos videozinhos curtos, shots lá de falando sobre educação financeira. Me segue, que você só no conteúdo gratuito lá, você já vai dar uma grande guinada na sua vida em relação ao seu pilar financeiro. Legal. Eu sou bem suspeito para falar do episódio, porque eu gosto desse assunto, né? Então, se a gente quiser passar aqui 3 horas só falando, era tranquilamente. Empreendedorismo e finanças, a gente já adora também. Tranquilo, mas agradecer a sua participação, foi muito bom realmente o papo, acho que a gente conseguiu, tenho certeza que a gente conseguiu levar muitas mensagens, né, para o pessoal aplicar, galera, em 48 horas. Exatamente. Não pode deixar de aplicar. E queria agradecer também ao Ailton mais uma vez aqui, a parceria, a gente tá junto. Fechou, e vou mandar aqui meu @ também, né, Ailton Vasconcelos, dá mais, seja _a mais. Então, eu tenho certeza que esse episódio aqui, como a gente falou, a mensagem não vai morrer aqui, vai chegar para outras pessoas que vão se nutrir disso aqui para começar a se organizar financeiramente e realmente ter sucesso financeiro em 2024. E já vamos deixar aqui já com a Dulce agendada, viu, pra gente falar do Cidadania Milionária. Acho que seria muito massa a gente comentar aqui sobre o livro, pegar uns pontos, tá? É bom que a gente já estuda o bom é que todo mundo aqui já leu o livro. Adoro. Muito legal. Já topei, tá? A gente vai falar assim, a gente fala, gente, os segredos dos empreendedores milionários. Tá aí, gostei. O nome do episódio, né? Gostei. Já chama isso. E, galera, não esqueça, segue a gente, né, lá no Instagram, @oclubecast, aqui no YouTube, para vocês que estão acompanhando, né? Dá o curtir aí, dá o like e compartilha essa mensagem, né? Ajuda a gente a levar essa mensagem para mais pessoas, como a Dulce comentou hoje, vamos transbordar. Acho que a gente, com fazer o compartilhamento, a gente também está transbordando, levando essa mensagem, ajudando os empreendedores, o Brasil e tudo mais. E é isso. Só tenho a agradecer vocês e até o próximo episódio. Tchau.